eu confundo. Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast, o seu podcast sobre empreendedorismo, mercado, vendas, marketing, e trazemos aqui sempre convidados que fazem acontecer, que estão fazendo história em seus mercados. E hoje temos a honra aqui de conversar com o Bruno Frossardi, que é CEO da TecDuto Soluções, uma empresa que está fazendo história com diversas frentes de trabalho e expandindo, internacionalizando a sua empresa. E para você que ainda não conhece, eu gostaria de passar para ele, primeiramente agradecendo mais uma vez a sua vinda aqui até Indaiatuba, ele que veio de São José dos Campos e dispôs do seu tempo para estar aqui conversando conosco. Eu já senti ali que o papo vai ser bem legal, mas eu queria que você falasse quem é você na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? Isso é uma ótima. Na fila do pão eu sou mais um ali querendo comprar. Eu sou só um cidadão, mas alguém que acredita na importância da cidadania. Eu sou alguém que acredita em algumas coisinhas que estão caindo um pouco em desuso, coisas como propósito, coisas como fazer diferença, coisas como batalhar, foco, persistência, como fazer o certo do jeito certo, independente de se tem alguém olhando e ir além. Né? Eu sou alguém que acredita que a gente não nasce com dom. Ou melhor, alguns nascem com mais dom, mais talento, outros com menos talento, mas o que realmente faz diferença é quanto a gente batalha, quanto a gente luta. Você não precisa ser um expert, você não precisa ser um gênio, mas se você resolver batalhar, se você resolver suar, né, e tem tantos e tantos exemplos de pessoas incríveis que fizeram isso. Então, na fila do pão eu sou só mais um batatinha, mas um batatinha que acredita que vale a pena lutar. É isso que eu sou. Que bacana. Você sabe que eu penso exatamente assim também. Se fizer uma analogia ao futebol, que eu gosto bastante de futebol, assim, uma pessoa como o Messi é raro acontecer. Às vezes aparece um a cada 15, 20 anos. Mas ele nasceu com dom. Mas ele é uma pessoa que não gosta de treinar. Ele é uma pessoa que, até por isso, a sua carreira é um pouco mais curta comparado ao Cristiano Ronaldo, que é uma pessoa que não nasceu com o mesmo dom, mas que treinou sempre a mais. Acabava o treino, o time inteiro ia para o vestiário, ia embora, ele continuava ali se treinando, se dedicando, tentando melhorar a perna esquerda, que não era tão boa, para ele tornar ambidestro. Então, eu acredito que se você não nasceu Messi, você pode pelo menos ser o Cristiano Ronaldo. E você chegar à perfeição é muito difícil, mas você tentar fazer essa melhoria contínua, a cada dia você se dedicar em algo, fazer a mais, fazer um pouco melhor, tá um pouco melhor do que você foi ontem, assim você está mais próximo da excelência. Né? Engraçado você falar isso, porque eu acredito, entre os meus amigos eu sou minoria também, porque essa discussão, né, Messi ou Cristiano Ronaldo, eu sempre fui Cristiano Ronaldo, exatamente por causa disso, porque eu vi até semana passada uma reportagem do Cristiano Ronaldo, ele foi entrevistado vendo o filho dele, o Cristianinho, que é um fenômeno, né? Sim. E aí perguntou, poxa, se ele quiser, ele falando do filho, se ele quiser ele pode ser o melhor do mundo, mas falta nele fome. O que é fome? Fome é o que faz a diferença entre o muito bom e o extraordinário. Você vê vários caras, né? O Michael Phelps, por exemplo. Ele ia nadar de domingo a domingo. Ele ia nadar no dia que fazia calor, no dia que fazia frio, quando tá com dor de cabeça, quando não tá, quando brigou com a mulher, o que quer que seja acontecer, ele tá ali. Fome é a vontade de ir além. Né? Fome é ficar depois do treino. Fome é o que o Oscar falava lá de ficar depois do treino lá e arremessar 1000 bolas. Né? Fome é ir um pouco além. Né? Às vezes a gente vai um pouquinho só além, treinando, ao final de um espaço maior de tempo, quanto a gente melhorou. Né? E eu tenho, na minha história também tem uma coisa assim, eu, quando era novinho, eu gostava, como qualquer criança, eu queria me sentir incluído. E aí a gente só tinha no colégio 2 possibilidades. Ou ser bonitinho, o que eu achava que eu não era, ou ser bom no futebol. O que
para um garoto que com 12 anos era super grande, não era exatamente uma possibilidade, mas eu falei assim, caramba, bonito, eu não consigo ser futebol, vou tentar aprender a jogar, né? E aí, todo dia, no final do dia, eu ia jogar bola na rua, né? Porque a gente podia fazer isso, né? Sim. Pedra, o sapato, e jogava descalço na rua. E queria melhorar. Aí, descobri que tinha um time na escola. Falei, eu vou treinar. Obviamente, eu era o pior de todos, mas jogando e tentando e me esforçando, um dia eu vi um jogo do time principal no campeonato e eu vi que os melhores caras, os caras que no treino eram fantásticos, na hora do jogo eles afinavam, né? E ficavam nervosos, né? E aí eu falei assim, caramba, essa hora que eu tenho que fazer diferença. Exatamente. Eu não consigo driblar do mesmo jeito, não consigo fazer, mas eu tenho que correr mais. Olha, o que o cara faz instintivamente, eu tenho que treinar 100 vezes, mas eu vou treinar 100 vezes para fazer, né? E esse negócio, esse tipo de mentalidade, chegou um momento em que virou a chave. Quando virou a chave, pô, de repente, puxa, eu que nunca continuei não sendo nenhum gênio, nenhum craque de bola, de jeito nenhum, muito longe disso, mas eu passei a ser capitão do time, eu passei a ser, onde eu ia jogar, de repente um dia eu descobri um esporte que era o handball, que era um esporte da educação física, fui brincar, puxa, destaquei, fui jogar com esse mesmo tipo de mentalidade, fui jogar com o time do colégio, destaquei, fui jogar no clube, destaquei, no final das contas fui jogar com o pessoal da seleção brasileira. Que legal! Mas por quê? Não por ser bom em nada, mas por ter vontade de ir além, sabe? Fome. É fome. Mas eu acho que isso se aplica pra gente em todas as esferas. Sem dúvida. Né? Na escola, no esporte, no trabalho, como cidadão. Bom, um cara para ser presidente do país, o governador, o que quer que seja, ele tem que ter sonhado com isso. Não importa quais são os preconceitos que a gente possa ter contra qualquer objetivo. Todo objetivo é lícito. Mas alguém, para chegar onde quer que seja, ele precisa um dia sonhar. Ele precisa lutar por isso. Então, às vezes eu olho assim para gerações mais novas, né? A gente vê muita gente sem fome. Esse final de semana vi minha sobrinha nos campeonatinhos de time que ela estava jogando, é o primeiro campeonato que ela joga, e, puxa vida, elas ganharam, perderam e tal, mas uma coisa que eu vi muito comum foi as meninas chorando demais, parecia que o mundo tinha acabado quando perderam, né? E aí, puxa vida, como é importante a frustração. Sem dúvida. Porque a gente é muito mais derrotado do que a gente tem vitória. A gente é muito mais humilhado do que a gente é exaltado. Agora, não importa quantas vezes a gente cai, mas realmente quantas vezes a gente tem vontade de levantar de novo. E a gente conhece isso na teoria, mas na prática não é fácil. E a gente só vai fazer isso quando tiver uma coisa, propósito. Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem algo que realmente é maior para motivar a gente. E se a gente tem isso, né, a gente pode avançar. E é maluco, porque muitas vezes a gente olha em redor e a gente vê que quando a gente é mais novo, a gente acredita nos super-heróis. A gente acredita... Quando a gente vai crescendo, parece que vai acontecendo um processo de que os nossos... Desconstruindo. Os nossos heróis, eles vão se quebrantando, vão se tornando mais humanos, né? E, de repente, a gente se frustra, né? Se você gosta muito de um... Eu não vou citar nenhum personagem político aqui para não ser indelicado, mas qualquer que seja. Se a gente se aproximar demais, a gente vai se frustrar. Agora, puxa, acabaram todos os meus heróis, né? E agora? Agora, eu e você precisamos fazer a diferença para aqueles que estão olhando para a gente. E a coisa mais maluca é que começa nossa esposa, nosso filho, aqueles que estão ali próximos, né? É para eles que a gente tem que fazer a diferença, né? A gente tem que ser o modelo daquilo que a gente espera nos outros. E caramba, se a gente não tiver clareza disso, e se a gente não tiver foco nisso, a gente só é mais um boi na boiada. A boiada vai para cá, eu vou para cá, a boiada vai para lá, eu vou para lá. Olha, tá tudo bom, tá tudo ruim. O que é? O que você acha? Isso, aquilo. Eu não tenho opinião, eu não preciso me aprofundar com nada. Eu tenho vergonha de me expor. Não, a gente tem que sair. Mas tem que ter um motus, né, que é uma coisa que eu chamo de propósito, sabe? E eu realmente acredito nisso, sabe? Que legal, cara. Sabe que, assim, eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos e eu e minha esposa, a gente tem um combinado que quando ela faz birra porque ela quer algo, pode ser uma bala, que sei lá, que custa 10 centavos, que a gente pode dar para ela, que não vai fazer a menor diferença no nosso orçamento. Mas se ela fez birra, ela não vai ter.
porque a gente tem que preparar ela para o mundo, porque a gente leva muito mais nãos do que sim. Só que se a gente, na primeira birra que o nosso filho faz, a gente vai lá e dá de mão beijada, o que a gente está ensinando para o nosso filho? Que ele não sabe se frustrar, não sabe lidar com aquela frustração. E eu acho que nós, como sociedade, nós falhamos, e principalmente quando eu vejo alguém reclamando dessa geração. Então eu acredito que nós falhamos com essa geração que está aí, né? Curiosamente, eu tenho um filho também que vai fazer 4 anos também. É a mesma coisa, né? A gente acredita nisso, que é importante ele se frustrar. Sim. Se ele não se frustrar, ele não cresce. O processo de crescimento, ele envolve dor. Ele envolve negação, ele envolve humilhação, tropeço, vergonha. E é o ser que a gente mais ama no mundo. E esse eu acho que é o paradoxo da educação, né? Porque por um lado a gente quer proteger ao máximo, mas quanto mais a gente protege, mais a gente estraga. Por dentro a gente fica se corroendo, querendo fazer aquilo. Não, eu vou fazer meu filho. Mas não é o melhor para ele naquele momento. E como é que... E você vê o seguinte, né? Por um lado a gente vê isso pro nosso filho, mas como é que a gente faz com nossos times também? Como é que a gente forma equipes que são resilientes também? Esse tipo de coisa não é uma coisa tão fácil. Na nossa casa, eu tive uma educação, minha esposa teve outra, você teve a sua educação, sua esposa teve outra. A cultura da sua casa é a somatória da educação de vocês dois, a forma de pensar. Mas e numa empresa? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para definir um modelo mental? Como é que a gente faz para definir uma vontade de ir além que não se entrega em qualquer situação? Esse também talvez seja um dos maiores desafios que a gente tenha, né? E talvez aqui no nosso ambiente Brasil, o tamanho da pressão que a gente passa, a impossibilidade da gente projetar as coisas com mais acurácia, né? A forma como tudo muda de maneira extremamente rápida, né? Um dia se investe num determinado ativo, no dia seguinte o governo falou, olha, mudou o imposto de 1 para 7. Caramba, mas quem me avisou? Minha aposentadoria, a sua aposentadoria. Cara, como é que você faz isso? Né? Olha, você está investindo num certo segmento, vai demorar 10 anos ali para você ter retorno, no meio do processo alguma coisa mudou. Então, desenvolver isso é um desafio. Por um lado, e assim, esse desafio ele começa com a gente, né? A gente tem esse tipo de resiliência de falar, olha, independente do cenário, eu vou avançar. Quando mudou a regra, sofri, vamos chacoalhar a poeira, agora que direção a gente vai tomar? E como é que a gente vai fazer diferença nisso, né? Tem um ditado em inglês que fala if there's blood on the streets, buy stocks, né? Então se tem sangue nas ruas, se tem problema, também tem uma oportunidade. Mas agora como é que eu faço para fazer isso? Se eu me entregar para minha emoção e falar o seguinte, putz, não dá. Ferrou. Acabou. Aí eu vou chorar, vou me matar. É isso que eu quero fazer? Ou eu quero falar, olha, vamos... Mas reinventar é fácil falar, né? É fácil falar. Mas tem uma dor. Tem que pastar ali um pouco. Tem que ver. Puxa vida, olha, eu não sou bom nisso ou naquilo, mas será que eu posso adquirir essa competência? Será que eu posso me desenvolver? Eu era o pior do meu colégio. Olha, não que eu jamais tivesse me tornado melhor, mas um dia eu virei capitão do time ali, virei capitão do clube que eu jogava. Um dia eu joguei... Não que eu seja grande porcaria, não, nada disso, mas eu estou falando o seguinte, o que eu gostaria para o meu filho ensinar que é possível fazer isso. Eu gostaria, por exemplo, nas empresas onde eu estou presente, onde eu posso somar, que a gente fazendo bem feito e segurando a emoção, a gente possa ir além. E isso é desafiador. Ser mais um, abrir mais uma padaria, abrir mais uma mercearia, uma empresa prestador de serviço disso, daquilo, é muito fácil. Fazer o que todo mundo faz, o que sempre foi assim, é muito fácil, é muito cômodo. Agora, mudar a mentalidade no trabalho, na nossa casa, ou como cidadão, são 3 desafios absolutamente hercúleos, né? Então, enfim, a gente precisa às vezes se questionar um pouquinho, né? Sem dúvida. E assim, ao longo dos 16 anos que você está à frente da empresa, quais são os maiores desafios ou aprendizados que você teve durante esse período?
Acho que assim, para responder essa pergunta, acho que talvez o mais honesto intelectualmente seja falar de onde eu parti. Na verdade, eu nunca parei de estudar, né? Então eu estudei numa boa escola no Brasil, fora, continuei estudando, fiz 2 mestrados, mas nesse processo eu fui também muito precoce na minha vida profissional executiva. E eu tinha menos de 26 anos e virei presidente de uma empresa muito grande. Num certo momento, acontece do meu pai passar por um transplante. E meu pai havia fundado uma empresa. No meio desse processo, eu vim para... Primeiro, eu morava no México, eu saio do México, venho para cuidar dele no hospital e ali ele está desenganado. Isso só é uma barra, né? Um desastre, é um negócio... Não, primeiro... A gente nunca se prepara para isso. Nunca. Eu cheguei ali num contexto muito específico, eu estava tendo a gripe suína no México, que teve um lockdown de uma semana, ali que eu descobri a palavra lockdown, e de repente eu vim para cá, na semana que eu tô aqui, na quinta-feira, minha mãe me liga e falou, olha, corre para cá que o seu pai teve um colapso, tá, né, colocando sangue para fora. Eu chego, ele não acorda no hospital, aí descobre que ele tá em coma. Pela misericórdia de Deus, a gente consegue uma vaga na UTI, chego na UTI lá, quando o dia amanhece, a patologista dele vem lá e fala, olha, ele está desenganado, eu lavo minhas mãos. Uau. Mas eu podia chorar. Naquele momento, minha mãe e meus irmãos estavam muito emocionalmente fragilizados. Eu tinha que calar a boca, segurar o negócio, e eu falei, olha, desenganado para você, a gente vai continuar lutando, né? E ali começa um processo em que demorou mais ou menos uns 9 meses até ele ser objetivamente transplantado. Só que nesse processo, obviamente, no primeiro momento eu pedi licença da empresa onde eu trabalhava, em que eu era o presidente. De repente, eu fui entender a empresa do meu pai, que viu como é que estavam as coisas, descobriu que a empresa estava sendo roubada, que é uma outra empresa onde ele tinha sociedade também, o sócio não estava agindo da maneira mais eloquente possível, para usar uma palavra criativa, razoável, e fazer o quê? E eu precisava aprender sobre o negócio. Por acaso eu tinha trabalhado com restauração de empresas no passado, então eu tinha alguma sensibilidade, uma série de coisas, mas eu não conhecia sobre o negócio. E aí talvez o meu primeiro aprendizado tenha sido o de calar a boca. E foi mais difícil. Porque você imagina, tem um gerente financeiro roubando você, um sócio num outro negócio também agindo de uma maneira não necessariamente púdica, e o que você faz? E aí, jovem, 26 anos? Não, ali eu tinha 28 já, mas ainda era muito novo, E aí esse processo assim, de chegar e calar a boca, a gente ter que chorar no banheiro fechado, né? E não deixar as pessoas perceberem isso, né? Mas aí foi tendo um tempo de aprender um pouco sobre o negócio. E um tempo depois foi o momento de fazer o desligamento, né? Primeiro da colaboradora que estava agindo da maneira não púdica, depois chegar a bom termo, se é que a gente pode dizer, com o sócio não mais adequado, né? E avançar. E aí, nesse processo, o segundo aprendizado talvez tenha sido a gente pegar e falar o seguinte, olha, como agregar valor? Então, a gente fabricava adulto. A nossa história como empresa, ela vinha de... meu pai desenvolveu a primeira máquina que fabrica esses dutos conduítes que hoje estão em todas as paredes onde está no Brasil, né? Você tem uma construção, você tem... essa tecnologia que a gente desenvolveu no passado. Né? Legal, cara. E ninguém sabe disso. Não importa se vai um dia saber, não é sobre isso. Mas o fato é que, com o tempo, a gente desenvolveu um monte de outros produtos, várias tecnologias, mas naquele instante, a essência do que a gente fazia era commodity. Sim. Era mais um produto, qual é o preço disso? Isso não vale nada. E aí, junto com o meu irmão, a gente falou assim, poxa, vamos mudar isso. Vamos virar em vez de a gente vender 15 caminhões num dia do produto, vamos vender um
mas com uma margem que a gente consiga equilibrar as coisas, mas que esse produto nosso possa ser melhor do que o outro, né? E aí, mas no mercado que a gente trabalhava, principal ali, que era de infraestrutura, era quase, para usar uma palavra menos adequada, talvez uma freira numa zona de baixo meretrício. Porque como é que você faz se todo mundo joga daquela forma, né? E ali a gente viveu um bom período prévio à Copa e à Olimpíada, e várias das coisas aí que se tornaram públicas que a gente viu acontecer dos bastidores, e a gente nunca se envolveu com absolutamente nada disso. Como é possível fazer isso? Sobreviver quando todos os seus concorrentes, ou talvez a maioria, a gente não sabe, né? Tinha alguma relação? Podiam ter algum tipo de relação com esse tipo de coisa? Aí o ponto foi terceira coisa, inovando, né? Então, assim, agora, inovar, o que é inovar? Diversificando também, pelo que eu percebi, né? Mas inovar talvez seja mais do que diversificar. Inovar seja entregar mais valor. Porque Apple, o que a Apple fez com o iPhone? O iPhone, ela não tinha feito a tela, acho que várias partes, foram outros que fizeram. Tudo parte era do IBM, parte de... A Tricom, tem vários que fizeram. O que eles fizeram? Eles fizeram uma inovação de design, ou seja, eles juntaram aquilo tudo e eles entregaram de uma maneira que, para o cara que utilizava aquilo fez muita diferença. Ao ponto de que a grande coisa que tinha naquela época, o BlackBerry, simplesmente desapareceu num período de menos de um ano. Uma grande referência canadense, mundial. A Nokia, olha o que aconteceu com a Nokia. A Ericsson, celular, tal. Tinham grandes referências que simplesmente desapareceram, porque ele entregou tanto valor, e aí não necessariamente o desenvolvimento tecnológico. Então, uma coisa é desenvolvimento tecnológico, agora outra coisa é conectar isso com o valor. E eu acho que assim... E a experiência do usuário também, eles focaram muito nisso. Sim, sim. E eu acho que tem um quarto ponto, que é o seguinte: a fome. Aquilo que a gente estava brincando de, puxa, o Cristiano Ronaldo ou Messi, né? Fome, vontade de fazer diferença. A gente estava doido para mudar as coisas, né? Falou, onde tem um problema para a gente resolver, um problema que realmente possa fazer diferença. E, de repente, procurando, vendo as coisas, a gente chegou a um certo momento, viu uma situação de água empoçada no campo. Puxa vida, será que não consegue usar os drenos que a gente fabrica para aquilo? E de repente a gente viu que, puxa, não, da forma como está não, mas olha, se a gente fizer algumas modificações. E aí de repente chega, meu irmão descobre algumas máquinas que fazem isso em escala em outros lugares. Mas por que esse negócio ainda não veio aqui para o Brasil? Por que não existe? Poxa, quais são os problemas que impedem isso de vir? E de repente chega um produtor que hoje é um parceiro, um amigo, um cara que a gente acredita e tem um tremendo de um respeito. Um dia ele fala o seguinte: eu preciso desse produto, que ele vê fora do Brasil. Eu falo, pô, mas... Cara, juntou as coisas de uma forma espetacular. E aí, assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada por acaso. E basicamente o que a gente fez? A gente desenvolveu um produto, uma máquina, nesse processo, uma tecnologia de processo, instalação, e que basicamente um produtor, por exemplo, tem problemas que não consegue produzir em uma área significativa da fazenda dele. Então, basicamente, essa tecnologia que a gente faz, a gente consegue mapear aquilo e a gente consegue tirar fazer o manejo efetivo da umidade do solo dele. Então eu consigo colocar esses drenos especiais, que eles não precisam de material envoltório, na altura certa debaixo da terra, com o nível de inclinação certo para escoar a água, e ela vai funcionar como mais ou menos um ladrão de caixa d'água. Então você imagina o seguinte: por que a água empoça na terra? Ela empoça não porque, puxa vida, caiu e não conseguiu penetrar. Não é sobre isso. Que a ideia que a gente tem é muito básica, mas a terra funciona como uma esponja. Então, joga água, encheu demais, ela transborda. Agora, se eu conseguir tirar a água só no limiar ali, o excesso de água, deixando a umidade debaixo da terra de maneira em que a raiz da planta consiga respirar, que os processos biológicos ali consigam ser otimizados, deixar no ponto ideal, para nem estar próximo demais da água para ela ficar fraca, nem para estar longe demais para ela também ficar fraca, o que será que vai acontecer?
E aí nessa brincadeira a gente descobriu que a gente conseguiu resolver um problema de excesso d'água, né, de como a gente conseguiu também aumentar a produtividade. E a gente também conseguiu reduzir também o risco do produtor. E aí, assim, acho que talvez o último ponto para te responder de maneira perfeita, acho que a questão da fé. Nós somos cristãos, como família, e a gente não é disso da boca para fora. A gente crê, e crer não é uma religião. Crer, a gente entende que é receber Deus para dentro, né? Se tem alguém que cuidou da gente nesse período todo, eu vi meu pai tendo sucessos e falências, fracassos, vi meu pai praticamente morto, quem trouxe ele de volta. A gente era para ter quebrado várias vezes no passado. Hoje o que a gente está fazendo no Brasil, no agro, a gente é muito único. Quando a gente fez o posicionamento nosso em relação ao mercado de energia limpa no Brasil, né, também quem deu sabedoria para isso? Quem nos ajudou dando força, energia, foco, né? Então, assim, isso eu entendo que tem uma única resposta, chamada Deus. Então, assim, eu creio nisso, assim, e mais do que qualquer tipo de liderança, essa liderança ela vem do joelho dobrado. Quando a gente dobra o joelho, né, aí pode acontecer o que for, mas Deus dá a direção, cuida, guarda, orienta e abençoa, né? Então, assim, a nossa história, por um lado, muito fracasso, mas uma história também com muita bênção, mas, sobretudo, muita lágrima e muito joelho no chão, assim, né? Para a gente chegar onde a gente está, né? Que bacana. Eu também sou cristão, acredito no Deus do impossível, Deus do milagre. Sei que quando Ele quer, Ele faz. E também quando Ele a gente quer algo e não é o momento, Ele também não vai dar, só porque Ele não mima a gente nesse nível. E também tenho ali as minhas lições, e o que eu acho mais bacana assim, é a minha filha, todo dia antes de dormir, ela não dorme se não tiver uma oração. E isso eu acho tão legal, porque eu aprendi, a minha mãe me deu esses valores, esses princípios, né, de ter Deus no nosso coração e de estar passando isso para frente e esperar que um dia ela também possa dar continuidade e levar isso adiante, sabe? Talvez esse seja o nosso maior legado e maior presente, né? Sim. E você vê que... Ficou arrepiado só de pensar. Mas você vê que legal? Que legal que, da mesma forma que a gente se preocupa com a educação dos nossos filhos, Ele não dá tudo, Deus também não dá tudo pra gente. Exatamente. Então, assim, às vezes, né, não é sobre... A gente ora para Deus remover uma pedra, né? A pedra está na nossa frente, remove uma... A gente tem uma lição, às vezes. Na realidade, o que Ele quer, às vezes, é levar a água. Sabe, tipo, a pedra está no meio do rio, impedindo o rio, na realidade Ele quer levar a água. E a gente não percebe aquilo. E a gente está preso, a gente está olhando, pedra. né? Ou então aquela experiência do sapo que está dentro do poço, né? O céu que a gente chega é aquela bolinha em cima, né? E de repente o céu é muito maior que isso, né? Então, às vezes, essas coisas são permitidas, né, para a gente poder realmente ir além, né? Eu acredito muito nisso. Assim, isso é um pouco da nossa história, né? Que bacana. E, assim, ao longo desses 40 anos, o que você acredita que foi o maior divisor de águas para a Tecduto? Essa é uma pergunta difícil. O maior divisor de águas para a gente... Então, para mim, acho que assim, talvez o maior deles tenha sido essa questão do transplante do meu pai. Mas nossa história, a gente teve alguns divisores, alguns marcos. Eu diria que nos primeiros 10 anos, a gente teve uma história de muito sucesso, quando a gente desenvolveu esses conduítes, mudou o segmento. Havia uma espécie de um cartel de mangueira lisa no Brasil. Meu pai conta que os caras chamaram ele uma vez de uma reunião para... Puxa vida, olha, se você não parar, a gente vai fechar vocês, né? E aí, no final das contas, vendendo esse tipo de produto, né? Esse cartel, a tecnologia por si só, desmontou as coisas todas, né? Então, assim, eu acho que assim, tem um primeiro momento de sucesso, mas ele culmina com uma situação que a gente teve um desfalque financeiro de um gerente,
no final da primeira década, né? Na segunda década ela começa num momento de mais ou menos reconstrução, em que a gente começa a diversificar bastante, fabricando máquina, entrando em vários segmentos diferentes. Isso tudo traz repertório pra caramba. E o ponto que ela culmina é o ponto em que meu pai, eu diria, esticando um pouquinho essa década, quando ele passa por esse transplante. Na terceira década, a gente tem um momento de reposicionamento das soluções de reorganização da casa. Basicamente, você imagina a gente, 2015, novembro, a gente fez um corte de custos bastante significativo. Em maio de 2016, a gente fez outro. Basicamente, a gente cortou 75% da folha, mas tudo que a gente tinha de ativo possível. Ficamos sem receber, tirar salário, qualquer coisa do gênero, por um tempo. E a gente ouvia de gente de fora e até de funcionários que a gente estava quebrando a empresa, né? E 12 meses depois, sei lá, 3/4 dos nossos concorrentes quebraram e a gente sobreviveu, né? Então teve uma lição aí em relação a isso, e acho que na última década foi um trabalho de preparação, né, em que a gente pôde, por um lado, a gente tinha feito uma inovação grande em relação ao mercado de energia limpa no Brasil. De repente a gente vem trabalhando aí há agora 11 anos, né, numa tecnologia que vai fazer uma diferença tremenda em relação ao manejo hídrico, né, do solo, né, manejo efetivo da umidade do solo, né. E a gente entende, a gente acredita que no futuro tem um risco bastante grande aí que, em relação à escassez hídrica, a gente acredita que tem a sustentabilidade, é uma coisa importantíssima para a gente cuidar dessa casa onde a gente mora, nesse planeta, né, nesse universo, né? Mas, ao mesmo tempo, para a gente poder viabilizar tudo isso, a gente precisa colocar dinheiro no bolso do produtor. Sim, a gente precisa, e quanto mais a gente faz, aumenta o potencial produtivo do produtor, mais dinheiro a gente coloca no bolso dele, e como a gente está falando de commodity, mais barata essa commodity fica. Exatamente. Então a gente brinca que na empresa a gente faz duas coisas, né? Então comida barata e energia limpa, né? Que é o final do dia do que a gente entrega, né? Então esses eu diria que são alguns dos pontos, né? Muito legal. E vocês estão no lugar certo. O Brasil é o celeiro do mundo, né? Mas vocês estão num processo de internacionalização. Vocês têm clientes espalhados por todo o Brasil. Vi que vocês estão presentes na América Latina, na Europa, na África, na Ásia. Qual foi o maior desafio de levar uma empresa brasileira para o mundo afora? Bom, isso o desafio da gente estar presente, da gente exportar, da gente crescer o negócio. Eu diria que basicamente reduzir risco, né? Quando a gente trabalha em mercados diferentes, a gente tem a possibilidade de reduzir os riscos que a gente está exposto. Agora, o grande desafio de lidar com mercados diferentes e geografias diferentes, independente se a gente tem planta, se a gente exporta, se a gente tem parceiros, é que são culturas diferentes. Então, lidar com culturas diferentes é desafiador, né? Então eu diria que tem uma expressão em inglês que fala cross-cultural management, né? Então como é que você faz a gestão de culturas cruzadas, né? É difícil, é desafiador, né? Às vezes o que é um caminho óbvio para um tipo de mentalidade de uma certa região não é tão óbvio em outros lugares. O que é aceitável em um lugar não é tão aceitável. Então, assim, eu diria que isso é o desafio, mas, assim, a gente entende que se a gente quer fazer diferença, a gente precisa crescer. Quanto maior a gente consegue fazer mais por mais gente. E o fazer mais não significa fazer mais para parecer. Isso é uma coisa que a gente aprendeu em casa. Quando você oferta na igreja, quando você doa o seu dízimo, quando você faz alguma coisa, o que dá uma mão, a outra mão não precisa ver. Quem você ajuda, o que você faz, não precisa estar no rádio, na TV, na internet. Olha, nada contra quem faz isso, né?
Tem Mas uma parábola, né, de Jesus sobre isso, né? Sim, tipo, sim. da velhinha que está fazendo uma oferta e as pessoas se achando muito sobre isso e falam, olha, a oferta verdadeira é daquela senhorinha que é ela que vai sentir falta, vai fazer falta. É a moeda da viúva. Ela entregou ali tudo que ela tinha. Ela entregou tudo que ela tinha. E que em questões monetárias não era nada significativo comparado com os outros. Aos outros. Mas para ela aquilo ia fazer diferença no final do mês. Mas é um pouco sobre isso. Então, por exemplo, como é que você pode fazer para você ajudar? Né? Assim, eu acredito que a gente tem que ser a referência que a gente quer dos outros. E eu vou dizer, por exemplo, meu pai, quando estava no transplante, ele ficou por, sei lá, acho que foram uns 9 meses mais ou menos no hospital. E eu descobri histórias sobre ele, de pessoas ao redor, que eu não fazia a menor ideia, que ele nunca me contou, e até hoje, né? Então, gente que veio me oferecer ajuda e falar de situações... Uma das situações que não me sai da cabeça é um caso de um cara que ele ajudou, aí depois, no momento em que ele precisou, ele estava para quebrar, o cara... ele só pediu para que ele pagasse o frete depois. Esse mesmo cara falou não. E ele perdeu o negócio que ele tinha. E aí depois houve uma situação, um tempo depois, que esse mesmo cara que tinha negado e que já tinha sido ajudado por ele, precisou dele e ele ajudou. E esse cara veio falar comigo com vergonha e gratidão. Esse tipo de coisa faz diferença, sabe? Por exemplo, a gente, no começo do ano, a gente teve um colaborador na unidade em São José dos Campos que faleceu nas férias, né? Um menino muito bacana, muito bacana. Ele tinha algumas dificuldades, mas assim, um menino batalhador, lutador, e ele, nas férias dele, ele teve um colapso e morreu. E fui no velório, a gente parou a produção para todo mundo poder ir junto, né? Poxa, esse menino estava com a gente há, sei lá, 12 anos, uma coisa assim. E de repente, quando eu estava lá, a irmã dele, num certo momento, ela veio me dar um abraço chorando. E ela não sabia quem eu era, mas de repente a gente conversando e ela falou, olha, eu queria dizer para você que meu irmão amava trabalhar com vocês. E eu pessoalmente fiquei muito emocionada porque num certo momento, alguns anos atrás, teve um prêmio de inovação, de ideias de inovação. E meu irmão deu uma ideia, a ideia foi absorvida, ele ganhou o prêmio. E um senhor lá da empresa, ao invés de ele simplesmente entregar o que quer que seja, ele foi até a casa do meu irmão, que morava com os meus pais, porque tinha uma certa dificuldadezinha lá, e ele foi entregar pessoalmente em mãos. O dia que minha mãe viu o meu irmão recebendo aquilo, ela ficou tão cheia, parecia um pavão, e por uns 3 meses ela só falava do meu irmão, que era aquele menino que na infância e durante muito tempo teve muita dificuldade. E essa menina não sabia que ela estava falando do meu pai. E saber esse tipo de coisa, e se saber por terceiros, é ainda mais honrado, exatamente. Sabe? E aí, por isso, E o fato dela não saber que era seu pai, acho que ainda deixa... É muito mais legal. É muito mais legal. Que é sincero. É sincero. Mas assim, mas também coloca um negócio que é responsabilidade. No Velho Testamento, quando tinha os sumos sacerdotes, na Bíblia, né, eles carregavam as pedras que representavam as tribos de Israel no peitoral e no ombro. Por quê? Na estola sacerdotal tinha isso porque é o seguinte, no peitoral, no ombro, por conta de uma questão de responsabilidade. No peitoral, por uma questão de coração. A gente às vezes esquece as duas coisas, responsabilidade e amor. E eu não estou falando de propaganda, eu não estou falando de fazer uma coisa para parecer aqui ou ali, mas como a gente pode, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. Eu tive, uns anos atrás, uma situação que uma menina entrou chorando na minha sala. O resumo é que ela tinha sido roubada no caminho 2 quarteirões antes da empresa. Eu falei, eu vou te ajudar.
Mas eu não entendia nada sobre segurança. Aí eu entrei em contato com uma associação empresarial que tinha sede no bairro onde estava a fábrica. E aí a mulher ficou brava, a presidente da associação, ligou para mim e falou assim, ó, eu sei quem é o seu pai, você não sei quem é. Aí quer dar um cala-boca, eu vou criar uma comissão de segurança e vou colocar você como responsável. Tipo, para dar um cala-boca, como o pessoal faz na política, né? Eu falei, tá bom. E aí eu virei o membro da comissão de segurança que só tinha eu. Mas, embora fosse um negócio ridículo, eu passei a entrar em contato com as pessoas sobre segurança pública em nome dessa comissão. Era legítimo, eu não estava mentindo. E eu comecei a estudar sobre isso. Por 2 anos eu fui estudar sobre isso e pensar modelos e o que podia acontecer. Nesse processo, teve várias tentativas e erros, mas teve uma ideia que foi montar um negócio chamado vizinhança solidária inclusiva. O que é isso? É basicamente pegar o modelo da vizinhança solidária que existe no mundo inteiro há muito tempo, mas aumentar o nível mais. Ou seja, conseguir incluir empresas, comércios, escolas, todo tipo de entidade ali. Como é que você faz isso? Normalmente o modelo das residências implica numa ideia de que tipo, tem uma pessoa uma senhorinha que está vendo o que está acontecendo ali, fala com todo mundo por WhatsApp, etc. E as pessoas sabem. Só que as pessoas estão em casa de noite, de dia não tem ninguém. Bom, se a gente tem isso, por que a gente não aumenta um nível a mais? Por exemplo, uma empresa, as pessoas estão trabalhando, mas se eu tiver um responsável, se eu tenho um grupo da empresa, acontecer algum problema, se você fala com essa pessoa, e essa pessoa ela faz parte do grupo da rua, será que a gente não consegue potencializar o efeito? Enquanto as pessoas estão no trabalho, elas estão ali na empresa, ou no comércio, ou na escola, né? Só que de noite, às vezes, o comércio, a escola, a empresa estão fechados. E eles estão na residência. Então, esse modelo ele servia para as duas coisas, né? E aí, um tempo depois, teve uma luta grande, mas esse modelo foi aderido e mudou, e mudou uma legislação no estado de São Paulo, isso virou uma política pública. Eu acabei ganhando uma medalha do governador, isso, tal, legal. Só que não era sobre isso. Há uns 2 anos atrás, era junho, frio pra caramba, eu gripado, e tinha a primeira reunião de escola do meu filho. Meu filho tinha 1 aninho. E aí eles falam, tinha acontecido uma onda de ameaças de escolas, dizendo que iam entrar, matar as pessoas, não sei o que e tal. Aí os pais todos revoltados, tinha gente divulgando colocar revólver na escola, um monte de bobagem, coisas assim da emoção. Mas eu tinha trabalhado bastante tempo com esse negócio de segurança pública. Aí, num certo momento, deixa para falar mais no final, e eu falei, sem falar quem eu era, o que eu tinha feito, qualquer coisa. A gente falou, olha, talvez seja imprudente a gente colocar uma pessoa armada, porque é o nosso filho, o que a gente mais precioso, se alguém mexe ali, ou se ele dá um tiro, alguém pega numa criança de raspão, e o que vai acontecer? Quem é essa pessoa que a gente vai colocar ali? Enfim, algumas coisas básicas. Mas até aí, beleza. Podia ajudar um pouquinho com o que eu tinha aprendido, sem jamais falar nada, né? Mas o precioso foi quando a diretora foi falar. A diretora falou o seguinte, eu queria dividir com vocês que na tarde de hoje eu conversei com a capitã Alexandra, que era a capitã da companhia que estava na região ali, e falou, olha, a gente aderiu ao programa da Vizinhança Solidária Inclusiva, que é um programa novo que permite que as escolas também façam parte do programa da Vizinhança Solidária, tenham contato direto com a polícia e tal. Cara, de repente ela falando aquilo, eu tava gripado, um frio, mal pra caramba. Cara, de repente, Richard, eu comecei a chorar. Chorar, assim, de emoção. Era sobre aquilo. Não era sobre uma porcaria de uma medalha, não era sobre um tapinha nas costas, reconhecimento. Sim. A segurança do seu filho. Do meu filho, cara. chegou nele. E nesse dia, essa escola era relativamente próxima de onde eu residia. Em vez de ir para casa, eu resolvi dar uma volta no quarteirão andando. Só pensando nisso. Porque foi um presente tão especial. Então, assim, propósito é isso, você sabe? E eu acho que, assim, esse é um exemplo de responsabilidade e amor. Você não precisa ser, tipo, não importa que as pessoas... Ninguém precisa saber. Ali ninguém precisava saber se eu tinha feito ou não. Não é sobre isso. Agora, cara, você poder ajudar o teu filho com algo que você fez lá atrás, isso não tem preço.
isso não tem preço. Dinheiro nenhum no mundo vale o nosso filho, vale as coisas mais importantes de fato. Então, assim... Realmente vale a pena, o dinheiro não compra. Nada. E é muito legal porque, assim, não só diretamente a vida do seu filho, mas quantas outras famílias foram beneficiadas pelo programa, né? É bem legal. E, assim, como que vocês conseguem equilibrar no dia a dia? Assim, na teoria tudo é muito simples, né? Mas no dia a dia, com os desafios ali, como vocês fazem para equilibrar inovação com mantendo a qualidade e um atendimento personalizado? Eu acho que não tem uma fórmula, e eu não posso dizer sequer que a gente saiba fazer. A gente está sempre aprendendo. Eu acho que menos do que o destino, porque não tem um destino final, tem a jornada. Tem um esforço da gente fazer isso. Eu acho que, com respeito à inovação, é a curiosidade. A gente tem algumas pessoas assim, que a gente trabalha de maneira muito unida e muito complementar. Eu tenho 2 irmãos que são muito melhores do que eu. Né? Eu apareço muito mais e eu tenho 2 irmãos que trabalham comigo também. E é curioso, porque a gente se imagina só, uma empresa, a gente tem um conselho, a gente tem sócios fora do país, hoje tem uma certa estrutura, mas ao mesmo tempo tenho 2 irmãos que trabalham comigo numa empresa que meu pai fundou com meu avô no passado. E ao mesmo tempo os 2 são completamente diferentes de mim. E eles são... Um é um gênio, o outro ele é um curioso, absolutamente fora da caixa, no melhor sentido possível. E eu sou o que sobrou, né? e aí, assim, isso é muito legal. Dizer que você é o sensato que dá equilíbrio para isso aí. Talvez, ou o insensato, ou o que fala as coisas no momento inoportuno, talvez. Mas eu acho que esse blend assim, é algo muito importante, né? Meu pai é presidente do conselho, mas assim, esse time primeiro e junto com mais uma equipe muito fantástica, né? A gente tem gente de 20 e poucos anos que, puxa vida, gera mais resultados às vezes que gente de mais de 20 e tantos anos de mercado, como a gente tem gente em posições fantásticas, gente que as pessoas às vezes não fazem a menor ideia que está ali e que faz a diferença todo dia, né? Tem uma colega no trabalho lá que quando eu não tenho uma sala, né? Minha sala é um aquário em que está todo mundo, né? E ela todo dia ela chega no bom dia, né? E a alegria dela, né, a vontade dela de estar junto, puxa, esse é um negócio que me motiva, me encoraja, sabe? A gente criar esse tipo de coisa e ter a possibilidade de estar isso, ao mesmo tempo, a possibilidade de falar coisas duras e difíceis e escutar coisas duras e difíceis e, ao mesmo tempo, continuar lutando junto. Então, assim, na realidade, empresa não sou eu. Empresa, tampouco são meus irmãos ou meu pai que fundou. Empresa são essa centena de pessoas que luta junto com esse mesmo propósito. Todos os dias. Né? E alguns que talvez ninguém nunca saiba que existe, mas que são absolutamente essenciais, sabe? Então, assim, esse eu acho que é o ponto mais relevante. Então, como é que fazer? Cara, fazer é como o Fábio falou, assim, você tem que lutar. No dia que você quer lutar, no dia que você não quer lutar, você tem que brigar no dia que você está afim com paixão, né? E os dias que você não está com tanta paixão, né? Eu acho que assim, só isso, a gente, só com esse tipo de norte e também, mas também aberto assim, a ser curioso, como a gente pode fazer diferença. Se eu vou sempre, isso é uma inovação ou não? Isso tem tecnologia ou não? Depende. Qual o modelo de negócio? Como é que isso chegou aqui? Que tipo de material que está aqui? Se eu utilizar isso aqui, o negócio tem, sei lá, 7.000 anos. Um copo tem provavelmente algo em torno disso. Então, talvez um copo seja pré-histórico. Não sei. Mas se eu conseguir adicionar olhar para isso de uma maneira diferente, o que eu estou enxergando e como é que eu posso entregar isso diferente? Eu acho que se perguntar e olhar para onde ninguém está olhando,
acho que faz ainda muita diferença. Sem dúvida. E, assim, desde esse processo de internacionalização de vocês, existe algum aprendizado que você teve lá fora que você gostaria de ter visto aplicado mais fortemente aqui no Brasil? Uau! Tem coisas que a gente olha que... eu acho que assim, o mais desafiador é a gente olhar o que a gente pode aprender das outras culturas, né? Eu acho que no Brasil a gente tem um nível de criatividade. Todas as culturas acham curiosamente, que elas são mais criativas que as demais, né? Mas a instabilidade do Brasil faz com que a gente tenha que se virar nos 30 mais. Mas, por exemplo, os alemães, para dar um exemplo, eles se programam com muito mais substância. Os americanos são muito mais metodológicos também. Então, existem alguns povos em que a gente olha que tem muito a ensinar. Né? Tem outros lugares, por exemplo, eu trabalhei no Quênia. Cara, poxa vida, você vê gente passando por muito mais perrengue que a gente passa, sofrendo muito mais. Quando a gente critica as instituições que a gente tem aqui no Brasil, poxa vida, vai ver a burocracia que você tem na Alemanha, vai ver como é que é a ausência de Estado que você tem em alguns lugares na África. Então, acho que aprender a trafegar nisso, e acho que uma coisa legal, Richard, é entender valor. Sim. Por exemplo, o que é valor para mim não necessariamente é para o cara que está do outro lado. Por exemplo, uma das vezes que a gente foi exportar para Guiné-Bissau, a gente estava no processo de fechamento e, de repente, um concorrente queria vender muito mais barato um negócio pior, né? E aí eu fui entender o que era, estudei sobre o que a gente estava fazendo, e de repente eu descobri que a carga ia ser transportada num container, ia ficar 45 dias no mar. Eu entendi que a dinâmica de estocagem no navio, como é uma carga leve, barata, comparativamente, ela ia ficar na parte externa do navio. Então, o risco dela cair no mar é mais elevado, mas também o nível de insolação vai ser maior. Se ela é insolação e a gente está falando de plástico, a possibilidade dela derreter ou amolecer mais é muito maior. Quando eu entendi isso, eu voltei para a reunião para conversar com o meu cliente, que estava a, 5.000 quilômetros de distância, e de repente eu tinha argumentos para que ele trabalhasse com a gente, não com o picareta que estava ofertando uma porcaria, né? Mas aí entendeu o que na cabeça dele podia fazer diferença. E eu acho que mais do que a perspectiva cultural, acho que é a perspectiva da gente se colocar no lugar do outro. Empatia, e a gente estudar. Né? E estudar. Estudar. Falar, caramba, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer a diferença? Acho que isso ainda faz muita diferença. No marketing a gente faz isso muito, porque assim, marketing de diferenciação, Oceanas, hoje a gente vive, você estava comentando aí de a prostituição de alguns mercados. Se você não conseguir realmente se posicionar como sendo diferente, sendo melhor em alguma coisa, que não basta ser melhor em alguma coisa, tem que ser alguma coisa que o seu cliente valoriza, que seja um fator determinante para ele, né? Mas eu vou fazer uma outra pergunta pesada para você. Qual é o papel da indústria brasileira nesse movimento global de descarbonização e energia limpa? Uma pergunta dura. Não pode não ter uma resposta dura. A verdade dos fatos é que a gente representa alguma coisa entre 0,8% e 2% do comércio mundial. E quando a gente fala isso, a grande maioria do que a gente está falando disso estou falando em valor agregado. Quando a gente está falando isso, a gente está falando, quando a gente olha a indústria como de transformação em si, é muito menos ainda. Assim, a gente pega a maior parte o agroprocessado, mas assim, quando a gente está falando da indústria, por exemplo, o minério de ferro, se a gente considerar a indústria de mineração, mas quando que a gente vende com o valor agregado de fato é muito baixo. A nossa desintegração das cadeias globais é muito grande. A gente vende muito mais ferro do que o aço, por exemplo. E a gente cometeu e comete alguns erros muito graves consistentemente e recorrentemente. A gente está falando de, por exemplo, o Brasil ele está completamente alijado das cadeias globais,
tendo um potencial fantástico quando a gente olha, por exemplo, um fenômeno que hoje é o tal do nearshoring, né? A coisa de mais ou menos uns 10, 15 anos, a gente via a globalização como um grande fenômeno, a integração das cadeias, a ideia do Friedman de flat world, né, que é o mundo plano, né? Então, puxa vida, eu não preciso mais produzir aqui, eu vou produzir onde tem mais barato. E, poxa, isso tem um horizonte conceitual que volta de David Ricardo, na Inglaterra, há 100 anos atrás. Isso é fantástico, isso faz muita diferença. Esse fenômeno de recrudescimento, ou de exacerbação da boçalidade que a gente está vendo com fenômeno, com ícones dos mais diversos aqui que não valem nominar, né? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte: olha, é um risco você ter a cadeia de produção fora. Então você tem que trazer para perto. E para perto ou para países mais alinhados. A posição do Brasil, por um lado, ela é ruim na América do Sul do ponto de vista geopolítico. Sim. Quando a gente olha, poxa, a gente está fora das grandes rotas. É fora, mas é uma posição muito privilegiada num caso de uma guerra, porque a gente não é tão relevante quanto a gente acha que a gente é. Exatamente. Quando a gente vai para fora do país, você vai ver o quanto que as pessoas falam do Brasil. Nada, ou praticamente nada. A gente é lembrado em fenômenos, em coisas estereotipadas, como futebol, carnaval, e é isso, Amazônia. E outra coisa, né? Tem um tempo atrás o senhor Osiris Silva estava no Roda Viva, ele falou, foi perguntado, falou: senhor Osiris, por que a gente tem tão poucos prêmios Nobel? E aí foi muito interessante a resposta dele, foi que falou: olha, um dia eu estava num jantar em Estocolmo, por acaso, com 3 representantes do Nobel, e eu fiz uma pergunta semelhante para eles: por que a gente não tinha? E foi engraçado que eles riram e não falaram nada. Só que um tempo depois de algumas vodkas, segundo o seu Osiris, o pessoal começou a falar assim: quer saber? A resposta daquela sua pergunta é o seguinte: vocês são os maiores culpados de vocês não terem prêmios Nobel. Porque cada vez que chega alguém com potencial de ser nominado, vem um monte de brasileiro tentando derrubar o cara. Vocês são responsáveis da sua própria tragédia. E aí assim, você olha, puxa vida, tá bom, mas a gente não tá fora do ambiente de guerra, etc. Mas tinha essa questão do nearshoring, por exemplo, de fabricação próxima. Poxa, fabricar próximo dos Estados Unidos, a gente podia conseguir, ou deveria lutar para se manter numa posição mais neutra em relação à China também, tá próximo dos dois. A gente tem um monte de possibilidades. Mas aí a gente continua sendo a vítima das nossas principais mazelas, e o principal ator disso tudo. Quando a gente olha nossa competitividade no Brasil, você pega cada trabalhador no Brasil produz, em média, em 2022 eram $20, se não me engano o último número foi $22,50 por trabalhador. Ao passo que a média da OCDE, do qual o Brasil faz parte, é $65. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Quando a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, são $85 por trabalhador. Aí você fala assim: o que faz que isso aconteça? Bom, como que é a educação no Brasil? Quando a gente olha que 47% da população adulta não consegue fazer as 4 operações. 47%. Absurdo. Quando a gente olha que mais ou menos 27 a 28% da população é analfabeta funcional. Lei não entende o que está lendo. Exatamente. Então, caramba, onde a gente vai chegar? Os analfabetos digitais. Mas um detalhe, mas olha, tem essa discussão agora da IA, né? Puxa, IA, isso vai mudar tudo, eu sou otimista, tal. Você pode ser otimista quando você quiser, mas ela vai aumentar a produtividade, vai fazer diferença para quem consegue ler, escrever, tem acesso ao computador, consegue fazer o básico do básico. Com o índice que a gente tem no PISA, você acha que a gente vai conseguir alguma coisa? Como é que funciona a atração de investimento num país em que você não sabe o nível de risco ao qual você está exposto quando você contrata um colaborador para trabalhar com você? Exatamente. Como é que funciona o nível de risco seu quando você chega, você faz um investimento, no dia seguinte o ministro da Fazenda fala: olha, eu resolvi aumentar o imposto por decreto, por medida provisória, como aconteceu recentemente. Como é que a gente faz? Nesse ambiente em que a escola,
A gente sorri quando uma escola nos rankings ali passa de 5 no horizonte de 10. A gente está na média. A média é medíocre. A gente não consegue fazer diferença se a gente continuar dessa forma. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto em relação a se a gente quer fazer diferença na descarbonização a partir da indústria é ter uma indústria integrada às cadeias globais. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto é, puxa vida, como a gente pode fazer com que os entes, todos os stakeholders consigam trabalhar juntos? E, ao mesmo tempo, como é que a gente pode desenvolver também uma mentalidade empresarial em que você pode construir valor de maneira conjunta com a sociedade, com a comunidade? Só que para você fazer isso, você tem uma premissa, você tem que ter lucro. Lucro é uma coisa que parece demonizado aqui. A gente ouve, Pecado. às vezes, juízes, a gente vê, às vezes, governantes, legisladores se orgulhando quando uma empresa fechou. Será que isso é realmente bom? Então, a gente tem um tsunami chegando. Por um lado, a questão do carbono ele é importante, a descarbonização é uma oportunidade, deveria ser uma oportunidade. Para a Tecduto é uma oportunidade, a gente tem trabalhado muito fortemente em relação a isso. Mas eu acho que quando a gente olha para o cenário como um todo, tem um tsunami chegando. Só que no tsunami a gente tem duas opções. A gente continua olhando para o mar afastando, como aconteceu na Indonésia uns anos atrás. Ou a gente pode fazer como aqueles malucos que vão até Nazaré e vão pegar aquilo não deixa de ser uma formação anômala, né? Aquela onda, ela é uma convergência de fossas abissais para chegar, a onda chegar com 30, 40 metros, sei lá. Mas aquilo não deixa de ser um tsunami. E tem maluco que ganha dinheiro com aquilo. Tem gente que morre com uma coisa semelhante, tem gente que ganha dinheiro. A pergunta é, se é incontroverso um tsunami chegando, o que eu quero fazer? E aí é uma questão de risco e oportunidade. Agora, quando a gente pensa país, a gente tem que ter um projeto de país. Exatamente. E aí a gente vê que as coisas não estão funcionando bem. Quando a gente vê os 3 poderes e que a gente tem a primazia do poder moderador, da justiça, sendo protagonista das mudanças, quando a gente vê um legislativo que aumenta o número de deputados na calada da noite, aumentando o custeio absurdamente da estrutura. Já tem muito, mais de 500 já temos. Se a gente olha, por exemplo, a gente fala muito do presidente, mas qual o poder discricionário que o presidente tem em relação ao orçamento? A maior parte ali é dinheiro já travado. Aí, quando a gente vai ver a figura do executivo nos municípios, nos estados, enquanto entes federativos e na presidência da República, você vê, na média, coisas que dão vergonha. Então, fora o Senado acovardado, né, que a gente tem, fora a justiça que está mais política do que nunca. Né, mas qual é a nossa posição? A nossa posição, a gente tem que pensar o que a gente quer. A gente quer simplesmente aceitar isso, calar. A gente quer ser o super-herói da internet que coloca post, tweet, etc. e tá tudo bem? Ou a gente quer de fato fazer diferença? Mas eu não quero ser candidato a nada. Ninguém tá falando para ser. Mas se a gente perder a fé de que a gente pode somar numa direção diferente, ferrou. A gente pode achar que não tem ninguém olhando, mas sempre tem gente olhando pra gente. Se a gente não brilhar o olho na hora que a gente falar o seguinte, olha, isso é mais uma oportunidade pra gente fazer diferença. Isso, olha, ninguém vai ver, ninguém sabe. Tá bom, mas eu vou fazer diferença aqui e agora. Exatamente. Eu acredito nisso. Olha, eu tenho uma oportunidade de falar, eu não vou me eximir. Eu não vou dar uma opinião, eu vou estudar sobre o que eu vou falar. Eu tenho que trabalhar aqui, eu vou dar o meu melhor no que eu tenho para fazer aqui. Isso é, para mim, o significado daquela palavra tão em desuso hoje em dia, chamado cidadania. Cidadania é a gente ser parte de um todo, a gente entender que a gente não é um somatório de indivíduos. A gente é, de fato, o todo, é parte do todo. Não sou eu, o Richard,
quem está nos assistindo. Não. Cara, o que junto a gente pode fazer? Eu acredito num lado do espectro político, você no outro espectro político, e daí? O que a gente faz? Há uns anos atrás tinha surgiu uma ideia de um cara que eu gosto muito e fui ajudar no comecinho lá, que chamava uma escola de política chamada Renova BR. Essa escola, basicamente, a ideia era qualificar o debate político de direita e de esquerda. Não importa se o cara votou no Lula, no Bolsonaro, o que quer que seja. Se a gente conseguir, vamos tirar o que separa as pessoas, como é que a gente constrói ponte? Então tira o nome das pessoas, mas olha, todo mundo quer hospital, todo mundo quer educação, todo mundo quer dinheiro no bolso, quer acabar com a fome. Tá, vamos focar nisso? E na medida que a gente passa a capacitar as pessoas com dados e fatos, com política baseada em evidência, quando a gente muda, a gente aumenta a disposição para o debate. Cara, se eu pegar e normalizar aqui, pegar e você falou uma coisa que não me agradou e eu joguei uma cadeira na sua cabeça, se isso for normal, ferrou. Porque o que vai acontecer? Na próxima vez, quando você for conversar, você vai colocar um revólver aqui na frente e falar, você fala o que você quiser. Qual a liberdade que eu vou ter para falar? Mas o ponto é o seguinte, olha o seguinte, a produção de conhecimento, ela bate na dialética científica, que é a tese, eu tenho uma ideia, a antítese é o questionamento dessa ideia, e o resultado é a síntese. Você pode questionar a ideia e a ideia prevalecer, a ideia original. Mas o que gerou no final é uma ideia muito mais forte, porque ela passou por esse escrutínio. Exatamente. Ou pode chegar ao seguinte, olha, essa ideia não é forte o suficiente para vencer esse contra-argumento. O resultado ele é sempre melhor. Mas assim, a premissa disso é que a gente precisa dialogar. A gente precisa criar a possibilidade da gente estar errado. Exatamente. Ou que a gente precisa aceitar que não necessariamente a gente é o dono da razão. Se a gente aceitar, a gente tem a possibilidade de inovar, a gente tem a possibilidade de fazer diferença como profissional, a gente tem a possibilidade de fazer diferença como cidadão. Né? Então, assim, os times dos quais a gente faz parte, eles podem ir muito além. Então, se hoje, por exemplo, a gente está vendo no agro, é espetacular. Quando a gente vê o produtor, cara, a coisa que eu mais gosto é quando eu vejo... a gente fez tudo no trabalho, de repente eu chego com um produtor lá, o cara... Meu, sorrisão, ele tá com um sorriso, porque a água tá saindo debaixo da terra. Tipo, eu não tô tirando a água do solo, eu tô tirando o excesso só da umidade e regulando. Cara, quando você vê aquilo funcionando, ele vê... É possível. E é possível. Assim, ele não faz ideia do quanto a gente sofreu para poder chegar naquilo lá. Quando a gente começou esse negócio, tinha um grande amigo produtor que falou assim, essa porcaria não vai prestar. Desse jeito. Eu fiquei frustrado pra caramba. Eu falei com meu irmão, você acredita que tal produtor falou isso? Mas a gente acreditou, a gente foi. Na época não tinha nem na universidade nada aqui no Brasil. E a gente tinha que desenvolver. E o que você usava na América do Norte e em outros lugares não se aplicava aqui, porque tinha uma diferença grande em relação a uma série de coisas aqui no Hemisfério Sul. Né? Regime pluviométrico, solo, granulometria, um monte de coisa. E a gente precisava aprender, precisava desenvolver. Mas não sabendo que era impossível, né? Fomos e fez. E aí você chega, cara, você vê a alegria de uma pessoa, né? O negócio funcionando. E o produtor no campo, cara, o cara sozinho, ele sofre pra caramba. Ele pode ser muito mais tecnificado, uma super empresa, ou ele pode ser um cara pequeno, mas ele é muito menos assistido do que a pessoa que está na cidade, né? Aqui no centro-oeste, no sudoeste, né? No sul do Brasil, né? Não dá para comparar. E você vê a alegria quando você entrega algo que faz a diferença, pô, isso é animal. É realmente animal. E assim, eu tenho muito orgulho do agro brasileiro, porque se a gente parar para pensar a representatividade que eles têm no nosso PIB, isso por si só já é digno de respeito. Mas vamos além, eles têm, tudo interfere, né? Condições meteorológicas, a semente, enfim, são muitas as nuances que tem no dia a dia dele, e eles vão lá se reinventando, colocando tecnologia, colocar trator, enfim, é tanta inovação, e eles estão buscando, estão testando, e faz amostragem para ver se realmente vai dar certo
certo para poder, no ano que vem, fazer... É demais. O quanto que eles se reinventam e eles melhoram. E pode entrar governo, sair governo, o que for, eles vão continuar crescendo. É engraçado quando você olha, por exemplo, as críticas que as pessoas fazem hoje à China, né? Ah, a China é um mercado de mão de obra barata. Não. Já foi. Já foi, mas não é a realidade hoje. É. Você pega a mão de obra chinesa, é altamente qualificada. Quando a gente olha a quantidade de patentes nas universidades chinesas, quando você olha a quantidade de cursos de engenharia, por exemplo, lá, quando você olha a qualidade dos profissionais lá, quando a gente olha... Cara, tem um monte de coisa que a gente precisa olhar. Mas quem ficou para trás deprecia, e por ignorância também, ou e às vezes por má fé. Agora, quando a gente olha o agro brasileiro, né, a gente fala assim, puxa, tem gente que fala assim, a gente ainda é uma monocultura disso ou daquilo, fala um monte de bobagem. Vai no campo ver. Olha o quanto a gente aumentou a produtividade. Olha o tanto de pragas. Quando a gente compara o hemisfério norte com o hemisfério sul do país, a gente tem muito menos exposição ao sol que eles têm lá. A gente tem muito mais exposição à praga do que eles têm lá. Sim. A gente tem um monte de desafios completamente diferentes. Ainda assim, onde a gente está aqui, a gente consegue produzir até 3 safras. Isso é inacreditável. Quando a gente olha... Eu tava recentemente em Lucas do Rio Verde, conversando com um senhor, um senhor muito bacana. Na realidade, eu estava mais ouvindo do que falando. E, num certo momento, eu perguntei para ele, quando é que o senhor veio para cá? O senhor é muito grande e tal, mas simples. E ele falou assim, eu vim para cá em 84. Eu falei, o senhor veio em 84? 84, a soja não era recomendável de produzir aqui. Ele falou, não era. A gente fez com a cara e com a coragem. A gente veio plantar soja, veio plantar milho, veio plantar uma série de coisas aqui com a cara e com a coragem. Uma aposta. Você imagina o seguinte, o ponto... Eu falei isso para ele, eu falei, o senhor já passou os tombos e os recomeços que o senhor teve? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu tenho que sentar aqui e tenho que aprender com o senhor. Então, e você vê o que, por exemplo, a Embrapa fez aqui, junto com vários outros, com gente como esse senhor, que deu a cara, que tinha todo o patrimônio dele, sem ninguém para subsidiar coisa alguma, sem estrada. Gente, também. Não, é inacreditável. Você tem tantos atores importantes e relevantes a despeito dos governos. Porque a gente olha muita gente levando crédito por coisas que jamais fizeram. Né? Eu estava um tempo atrás em Luiz Eduardo Magalhães, uns anos atrás, e, poxa vida, conversando com um produtor, ele falou, olha, tinha uma estrada de ferro que podia passar aqui, mas o governo quer passar 150 quilômetros da gente, enfim, e tinha algumas particularidades aí desse tipo de interação. Né? Ele falou, pô, mas isso é razoável? E aí, ou seja, as pessoas elas produzem e lutam a despeito das hostilidades de ambiente. Então, quando eu olho o agro, eu vejo essas pessoas, eu vejo heróis. As pessoas que desmatam e que rebentam, o que quer que seja, são exceções, não são a regra. Se eu tratar esses caras como se eles fossem... E cara, dói quando você vê quem sofre ali sozinho, no meio dos rincões mais ermos, mais distantes. Cara, dói quando você ouve alguns tipos de crítica que a gente vê de idiota, muitas vezes são sentado. criminosos, né? Que nem teve em Ribeirão Preto, acho que você acompanhou no passado. Sim. Pegaram o vídeo lá, era uma pessoa ligada a uma facção criminosa, que eu não quero nem falar o nome, que não tinha vínculo nenhum com o produtor. Mas você pega, a gente tem criminosos também que são listas de jornal, criticando às vezes o agro sem saber. Eu acho que isso é um crime. Se tem dolo ou não tem dolo, não deixa de ser um crime quando você tem algumas generalizações que acontecem. E você vê que gente muito séria, gente que cuida do meio ambiente, gente que é preocupado com o entorno, gente que contribui para a comunidade muito mais do que aquele bobão que às vezes está criticando sem saber, sem nunca ter tirado a bunda da cadeira e ido lá, conversar com as pessoas. E muitos desses caras, eles eles gostam de ensinar, de falar, eles gostam de ouvir a própria voz. Sim. Na Bíblia tem uma pressão, tem um trecho que fala que é o seguinte, aquele tipo de pessoas que gosta de falar e dar coceira nos próprios ouvidos, né? Esse tipo de gente que fala de si para si, sim, sabe? Agora, você vai falar com um produtor desse simples, assim, cara, tem que calar a boca, tem que ouvir, você tem que ver. Você vê o respeito que tem ali com o meio ambiente, você vê o cuidado, você vê como é que esse cara conseguiu chegar onde ele está.
Então, assim, olha, e o que o Brasil faz hoje é digno de nota. Eu vi uma vez, um tempo atrás... 3 safras no ano, por si só, o mundo inteiro está tentando entender como que a gente faz isso. Eu estava numa reunião com o Roberto Rodrigues, e ele mostrou para a gente Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, um cara, puxa vida, um dos caras mais gostosos de aprender, de calar a boca e ouvir ele falando. E ele mostrando um outdoor nos Estados Unidos, numa certa região, falou o seguinte: você quer vender mais sua soja, você quer melhores preços para sua safra, financie uma ONG no Brasil. Um outdoor, cara, ele mostrou pra gente. Eu falei, pô, não é possível, cara. Por quê? Porque se você se você usa generalizações, etc., cara, você cria barreiras não tarifárias que, no final das contas, aumentam o custo, diminuem a vantagem competitiva que, na raça, essa galera tá construindo. O que a gente fez 11 anos, a Tecdu tem parte nessa história. 11 anos lutando, batalhando, pesquisando, trabalhando com gente na Alemanha, gente nos Estados Unidos, gente na universidade aqui, muita gente boa, aprendendo com o produtor. Tem um produtor que a gente tem um tremendo de um respeito, um carinho, né? Cara, é gente que faz diferença. É gente que acorda de manhã, que luta, sabe? Que segura do legado de gente que veio antes ou que se construiu, sabe? Esse tipo de gente tinha que ser valorizado. Também acho. E tinha que ser muito mais respeitado do que acontece hoje, sabe? E você vê o seguinte: essas mesmas pessoas que criticam a agro não produzem nada, porque a própria indústria... Não lava nem a própria louça. A indústria não tem apoio desses pais. Então, se a indústria não tem e o agro não tem, quem tem? Ah, não, o setor de serviços. Ah, o setor de serviços quem? O que o indivíduo faz, especificamente? A construção civil. A construção civil está indo muito bem. Ah, o que a construção civil produz? Qual é o valor agregado que ela traz, que ela constrói? Nada. Quando a gente olha a economia, a gente vê que a cadeia de serviços, ela acelera a circulação, sim, mas ela não gira, não gera valor. Riqueza. Então, gerar riqueza, ela parte de um outro modelo mental. E você vê esses mesmos tais que gritam a brado e por interesses os mais diversos contra o agro, e que nunca foram lá para conhecer o que é a realidade, muitos deles não ajudam e não fazem nada para construir na outra ponta também. Então, eu acho que assim, a gente tem que levantar a voz, a gente tem que ser eloquente em relação a isso, sabe? E além de não dar valor para os trabalhos deles, vai lá e cria o LCA, mexe, aumenta a tributação do IOF, enfim. Mas você pega esse exemplo, LCA. E o LCI dos imóveis também. Exato, mas vamos pegar o caso da LCI dos imóveis e tem a LCA. Quando a gente olha o Brasil, eu trabalhei há uns 20 anos atrás numa empresa agroquímica, e na época, basicamente, tudo que a gente tinha, ou 95% do financiamento que tinha para o agro, era dinheiro subsidiado do governo que vinha através do Banco do Brasil e acabou para financiar. Tá? Hoje, basicamente, perto de 50% vem dos produtos estruturados do mercado financeiro. Então você tem LCA, você tem os CRAs, você tem uma série de produtos que basicamente você, através deles, você consegue financiar o produtor. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque é o seguinte: o cara ele faz o investimento, coloca ali uma coisinha debaixo da terra, semente com mais um monte de outras coisas, fertilizante, preparação do solo, mão de obra, blá, blá, blá. Espera 4 meses, dependendo da cultura pode ser mais ou menos, para depois pegar e ter o resultado do que ele está fazendo. Às vezes ele tem sorte, ele é abençoado, às vezes ele não é. Choveu, teve problema. Como é que esse cara ele vai seguir na atividade se ele não tiver apoio? Como é que esse cara ele vai deixar o dinheiro parado por 4, 6, 8 meses sem ter nada para auxiliar? E esse cara, diferentemente de muitos de nós, nós aqui a gente tem o nosso endereço ali, tem o relacionamento bancário próximo, você tem a agência. O cara está num rincão, separado, longe de um monte de coisa.
Só Starlink chega lá. Agora existe esse negócio chamado Starlink. Mas você imagina o seguinte, como fazer diferença? Então, esse tipo de produto financeiro que agora foi tocado é um tremendo de um absurdo, porque para sanar o mau planejamento exatamente do governo, para não tocar nessa questão. Gelo que eles estão fazendo. Não, mas assim, se você... Poxa vida, se no teu negócio, no meu negócio, nós temos que controlar custo com receita, por que o governo não pode fazer isso? E aí chega um ponto que é o seguinte, tem uma coisa chamada curva de Laffer, né? Tem um economista... muitos anos atrás, ele fez um negócio muito simples. Pegou, desenhou um gráfico em que ele pegou aqui, é imposto. Aqui é imposto, é arrecadação total, e aqui é o tempo. Então, teoricamente, é o seguinte, se eu colocar 100% de imposto, você vai arrecadar tudo que tem no mercado? Não, porque não vai ter consumo. Né? Não só por isso, mas você imagina uma empresa, você chega a um ponto que você está investindo ali porque você quer ter alguma margem de lucro. Chega a um ponto que não é mais atrativo ali. Você tem os riscos do negócio, você tem uma série de coisas. Então ele descobriu que na realidade essa que você deveria ser uma reta, ela na realidade é uma curva. Chega um certo ponto que não faz mais sentido você investir. Tem quem está no negócio que resolve ir para a informalidade, aumenta a sonegação, uma série de coisas. O que o atual governo federal tem feito? Né? Ele tem ido numa direção que talvez não seja a direção mais saudável, que é o seguinte, olha, eu gasto quanto eu quiser e você paga a conta, que você é obrigado a pagar a conta. Só que é o seguinte, além de você desencorajar a atividade empreendedora ou empresarial, e ao fazer isso, obviamente, você reduz o nível de investimento também na economia ali, você reduz a oferta de empregos ali, tá? Mas você também, a consequência secundária, ou nem diria secundária, direta disso, é o seguinte, quais são esses produtos que estão sendo onerados? Quando você olha a LCA, o fim a redução do subsídio que ela tinha, você deixa de financiar o produtor ali na ponta. Vai ter menos financiamento. Essa safra, e na safra passada, a gente teve menos dinheiro para financiar o agro do que era a demanda real. Curiosamente, também dificuldade, inclusive, de acesso de muitos produtores. O resultado disso é que a gente deixou de gerar riqueza, deixou de gerar emprego em uma proporção muito menor. Só que também a comida chegou mais cara. Mas quando a gente fala da soja, por exemplo, a soja é você acha que o boi, o churrasco no final de semana, ele é alimentado como o quê? Milho, soja, só o que está na carne. O frango. Então, a gente esquece de olhar aí, às vezes, por ignorância de muitos de nós, mas às vezes também por uma fé de muita gente. Eu acho que é um pouco dos dois também. Bacana. Mudando um pouquinho assim de assunto, você comentou sobre as universidades chinesas terem bastante patente. E vocês têm alguma patente? A gente tem hoje mais ou menos umas 12 patentes e uns 25 a 30 desenvolvimentos não patenteados. A gente acredita demais na questão do desenvolvimento tecnológico e, como eu falei, na inovação. Então, puxa vida, a gente tem uma competência de pesquisa e desenvolvimento, engenharia, que está muito no nosso DNA, mas uma coisa que a gente acredita muito é de olhar para o cliente, olhar para o que de fato faz diferença para ele. Então, agora, a gente poderia até ter mais patentes, mas uma coisa que por que a gente não patenteou muitas das coisas que a gente desenvolveu? Porque a gente, no Brasil, a gente tem um desafio também, que é o tal do law enforcement, né? Então, às vezes, quando eu patenteio, eu torno público. E aí, poxa vida, se alguém copia ali... Depois de um como tempo. É que eu... Não, depois de um tempo a patente cai, mas mesmo antes disso, para eu fazer o cara me pagar... Tem que descrever todo o processo. Não, eu posso fazer. Isso é simples. Você tem gente muito boa para fazer isso. Mas se alguém copia, o negócio está patenteado, eu tenho que entrar com uma ação judicial, eu tenho que provar que ele fez aquilo, deixou de fazer, e às vezes isso vai demorar 20 anos. Ou sei lá quanto tempo vai demorar. E às vezes não faz sentido. Então, assim, você vê que
quando a gente pensa no ambiente de inovação de um país como um todo, as instituições elas são absolutamente vitais. Quando a gente vê essa situação tão triste que está acontecendo no judiciário de uma maneira macro, em que muitas vezes a gente não consegue ter segurança de que... Segurança jurídica. Mesmo. Exato. Não, e eu diria que a gente não consegue ter segurança que a justiça vai se manifestar naquele processo. Quando a gente vê o custo, a demora, as incertezas, puxa vida, aí de repente é mais interessante a gente fazer outras coisas. Né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista de geração de patentes, que foi a tua pergunta, a gente está falando de mais ou menos 12 patentes, umas 25 desenvolvimentos, 25 a 30 não patenteados, mas a gente segue produzindo conhecimento, a gente segue produzindo inovação. Ano passado a gente fez 2 submissões de patentes novas, a gente tem alguns desenvolvimentos bem interessantes que estão acontecendo dentro deste ano e assim, a gente quer avançar, né? Quando a gente fala do agro, a gente está trabalhando muito num certo segmento, mas a gente já está trabalhando num segmento posterior disso, que é algo que vai vir a mercado daqui a uns 3, 4 anos. Então a gente acredita que essa formiga, essa ansiedade, não ansiedade, mas essa inquietude e curiosidade, acho que faz diferença. O desafio é como continuar fomentando isso. Como exemplo do Cristiano Ronaldo lá, como cultivar isso, essa fome. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, que assim, geralmente na indústria temos um ciclo de venda mais longo e mais técnico. Como que vocês fazem para gerar demanda de marketing e vendas nesse contexto? Uau, essa é uma pergunta desafiadora pra caramba. Depende muito do produto, depende muito do segmento em que a gente está fazendo. Tem o processo do funil, que é a sua pergunta, né? É um processo que ele torna ainda mais desafiador quando eu pego o exemplo mais extremo que a gente tem, que é o exemplo do que a gente faz no agro. Que as pessoas não fazem a menor ideia de que existe. Então, o primeiro processo, ele não começa nem com a ativação, ele começa com a divulgação de que a tecnologia existe. No momento que a gente mostra, que a gente educa que ela existe, aí começa o processo de ativação. A gente faz essa ativação muitas vezes em eventos, a gente faz essa ativação numa escala regional, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um produtor, é muito importante o endosso. Então, por um lado, a figura das feiras ela é importante, mas o endosso ele é absolutamente vital. Uma vez que a gente avança com isso, obviamente a gente tem o processo de reforçar isso, né? Então, aí a gente tem uma série de métricas que a gente vai utilizando para a gente conseguir avançar com ele no funil até a gente conseguir que assine o contrato e o processo aconteça. Mas assim, uma coisa, a gente fala muito do funil de vendas, que ele é tão importante o que tem para baixo da boca menor do funil do que tem para cima. Quer dizer o seguinte, após venda, o relacionamento, e no nosso caso especificamente, a gente trabalha com... a gente vende segurança, a gente vende confiabilidade, a gente vende longo prazo, a gente vende qualidade. Qualidade você só vai ver o que é qualidade. O que é para você às vezes é diferente do que é para o outro, mas qualidade, isso tem que ser confiável, ele tem que atender a expectativa. E essa expectativa, muitas vezes, não é a experiência inicial, ela vai acontecer ao longo de uma jornada posterior. Então é importante a gente estar próximo e criar isso. Então eu diria para você o seguinte, a gente tem uma série de ações estruturadas, no entanto, a gente está aprendendo. A gente ainda está aprendendo e tem muita coisa ainda para a gente aprender. O que eu posso falar para você é o seguinte, olha, o que eu quero, o que eu sonho e o que a gente luta como time vai nessa direção. Como ajustar as curvas de rio, como a gente ser mais eficiente no processo, como a gente ser mais eficaz em relação ao resultado, ainda é uma obra em curso. Bem bacana. E assim, se tratando de mercado B2B, a gente sempre tenta
entender o funil, a jornada de compra, no tempo que leva. E assim, me impressiona muitas vezes quando a gente realiza o que a gente chama de kick-off, que é pós-contrato, quando vamos iniciar o trabalho para poder o time fazer uma imersão, entender as dores, os desafios, a persona, a solução, enfim, faz essa imersão. A gente tenta ali fazer algumas perguntas e eu fico surpreso como algumas empresas não têm, por exemplo, qual que é o LTV. Ele sabe qual que é o ticket médio, mas ele não sabe qual que é o LTV, tipo, que é o tempo de vida útil do cliente. Eu fico assim pensando, uau, tipo, porque assim, para você poder calcular um ROI, um retorno de investimento ali de uma ação, é importante você ter esses dados para saber se, por exemplo, participar de uma feira grande que é cara, quanto que você precisaria gerar de contrato, por exemplo, para conseguir ter esse equilíbrio. Mas eu coloco uma provocação para você. Porque quando você está falando de uma commodity, Sim. você está falando, você tem toda a razão. E como é que você fala de um produto que Inovador. Você não tem esse track record. Você não tem a referência. Você não conhece toda a jornada do consumidor, você não conhece todo o comportamento dele. Se você não conhece, qualquer indicador ele vai te levar a lugar nenhum. É aquela questão de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer, qualquer caminho vai. Exatamente. Então, assim, a gente, acho que tem também um trabalho que também envolve um pouco de humildade intelectual que a gente precisa ter. E como a gente trabalha com muita inovação, tem muita coisa que a gente tem buscado aprender. Por um lado, a gente precisa e tem lutado muito para metrificar tudo que a gente pode, porque de fato o que a gente não mede, a gente não administra, certo? Agora, por outro lado, como é que eu posso ter a segurança de que eu estou olhando na direção certa? Então, isso que a gente está fazendo no agro é uma revolução incrível. São 11 anos, a gente está vendo assim, muita coisa diferente. Agora, como é que eu posso ter certeza de que o que eu aprendi ao longo desses 11 anos, ele já representa o ponto ótimo em relação ao todo? Quando eu olho o espaço amostral que eu tenho em relação ao país como um todo, será que ele é relevante? A amostra em relação ao todo? Então, acho que também essa pergunta ela é válida para a gente se questionar, mas eu concordo com você e eu vou além. Tem uma coisa completamente diferente. Uns anos atrás, o pessoal do Sistema S procurou uma associação que eu ajudava a coordenar, e aí tinha um dinheiro grande para cursos e para várias coisas, para a gente ajudar a fomentar, divulgar para as empresas. Aí a gente chegou e fez a ponte com as empresas e tal. Aí, de repente, um dia um professor lá, um consultor veio falar comigo, falou: Bruno, você acredita que eu cheguei num colega seu lá na sua região que o cara não sabia, ele perguntou assim: o que eu posso te ajudar? O colega falou: não, na verdade eu estou aqui para eu te ajudar. E aí, no final das contas, o cara não sabia a diferença de caixa e custo, de caixa e competência. Ele não sabia, por exemplo, o que ele ganhava, ele encaixava com os desembolsos que ele tinha de caixa. Ele não conseguia nem apurar lucro. Aí você fala o seguinte: cara, você tem esse nível de repertório, puxa vida, então eu tenho que construir o básico para depois, a partir disso, olhar. O conceito, por exemplo, que você falou de métrica, né, o conceito de funil, muitas vezes as pessoas não têm nem o conceito básico. Então você falou CAC, LTV, não sabe. Então a gente precisa dar um passo atrás e checar e refazer. E ao mesmo tempo, como é que a gente pode fazer hoje para a gente automatizar isso? Para a gente ganhar mais independência, acelerar mais o processo. Acho que tem alguns desafios. Né? Exatamente. É a pergunta do momento. Sabe que a minha esposa, ela é agente de inovação do Sebrae. Ela me conta cada história assim das pessoas, tipo, a pessoa achava que ela tinha 90% de lucro na cabeça dela. Como uma empresa tem 90% de lucro, a pessoa não sabia calcular. Fora a história de usar o cartão de crédito da empresa para pagar a escola do filho, cada coisa, assim, aquela conta que você fala, nossa, mas assim, e ainda de ver que ainda assim a empresa continua de pé, continua existindo, é desafiador. Mas esse é o respeito que eu falei para você
quando a gente vai falar com as pessoas, a gente precisa estar disposto a ouvir. Porque você olha, com todas as restrições, como é que ela chegou onde ela está? Tem algo ali que talvez seja mais Importante. do que a minha arrogância, do conteúdo que algum dia eu aprendi. Sim, sim. Então, assim, tem esse equilíbrio que é fato. Obviamente, como você falou, sua esposa como um agente do Sebrae de inovação, cara, ela luta, né, no dia a dia com gente, como eu falei, não sabe caixa de competência, gente nesse nível de repertório. É muito simples. Mas como é que o cara chegou onde ele chegou? Às vezes você vê gente desse tipo de referência educacional. Às vezes o cara fala o seguinte: eu cheguei onde eu cheguei sem ler o jornal, sem me preocupar. Bom, eu ouvi isso um tempo atrás. Eu também ouço isso. Então, assim... Na época do Covid tinha bastante isso. Pra caramba. E assim, eu queria entender como que uma empresa de 40 anos consegue, ao longo de gerações, manter a sua cultura viva na cabeça dos colaboradores. Eu acho que uma coisa, pra gente responder essa pergunta, a primeira coisa, a gente tem que saber que toda empresa tem cultura. E a gente, quando fala criação de cultura, etc., não, temos que entender que toda empresa tem uma cultura. E cultura é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando, né? A cultura da TecDuto, ela foi se transformando ao longo dos anos. Ela começou, obviamente, com a referência principal do nosso fundador, né? E ela foi, ao longo dos anos, se transformando. E eu acho que tem o maior desafio é manter os valores. Quais são os valores nossos? E os valores são aquelas coisas que são inegociáveis. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? Uma das coisas que a gente tem lá na empresa chama integridade. A gente não coloca nenhum dos valores na parede. Mas integridade significa você fazer o mesmo na frente e atrás. Você ser ético, você ser consistente ao longo do tempo. E aí, um colaborador em novembro foi pego fazendo algo errado, simples. 2 outros colaboradores viram ele levando embora um pedaço de rolo de fio. Um cara que todos nós gostávamos muito, um cara trabalhador que gera muito mais resultado do que aquele porcariazinha que ele levou. Mas ele roubou. Se ele roubou, ele tem uma punição em relação a isso. E não pode ser negociável. Então, isso tinha que ser feito de maneira imediata. Então, eu acho que lutar e defender esse tipo de coisa é o que leva a cultura a ter consistência ao longo do tempo. Muita coisa na cultura ela vai se transformar, mas os valores fundamentais eles têm que permanecer. No nosso caso, a gente tem são 3 coisas que a gente luta: integridade, qualidade e inovação. Essas 3 coisas são coisas que a gente tenta olhar e falar: puxa vida, como é que a gente faz? E ainda assim, é um desafio. É um desafio porque a gente tem gente de todas as idades. A gente tem gente de todas as extrações culturais. A gente não contrata por opção sexual, partido político, gênero, cor, raça. A gente contrata gente. Uma coisa que... uma coisa que a gente costuma falar é o seguinte: mais importante do que a carcaça é o que está dentro. O cérebro e o sangue, eles são... estão iguais da carcaça para dentro. E ali, o modelo mental, ele faz a diferença. E o desafiador para todos nós é o seguinte: muitas vezes a gente contrata por competência técnica e a gente demite pelo comportamental. Exatamente. Isso é desafiador. Mas qual é o limite do que a gente tem que fazer? Até onde a gente vai com cada uma das questões? O que é negociável e o que não é negociável? Então, acho que para manter uma cultura saudável, a gente tem que definir mais do que nada o que é inegociável. E no nosso caso, roubar um rolinho de fio, ou o que quer que seja, é inegociável. E você olha uma coisa dessa: se o cara fez isso, ele que garante que ele não fez outras coisas quando está escondido? E se eu ignoro isso, qual é o recado que eu estou dando para todo o entorno? Exatamente. E aí eu acho que é uma responsabilidade do CEO.
Eu acho que é a responsabilidade do primeiro executivo lutar e defender isso até o final. E é uma responsabilidade que ele não pode se omitir. No momento em que se omitir, o castelo de cartas todo cai. Então, eu acho que esse é um ponto aí que eu acho que tem o nosso fundador até hoje está junto com a gente, é presidente do nosso conselho, é super presente, ele é uma referência viva e ativa de tudo isso, um modelo para todos nós em relação a tudo isso, e é uma responsabilidade minha e de cada um de nós levar isso adiante. E acho que só fazendo isso a gente consegue cruzar as gerações. E aí, quando a gente fala de cruzar as gerações, a gente também tem uma situação aqui de governança. Governança, ela é fundamental. Nem sempre a gente concorda ou discorda do que quer que seja, e quando a gente discorda, principalmente, o que a gente faz? Quais são os mecanismos que a gente tem? Quais as estruturas de compliance, se elas são formais ou não são formais, como a gente faz isso acontecer na prática, né? Então, amadurecer tudo isso, ele é parte desse processo, parte vital para fazer a passada de bastão. Eu lembro de um ex-colega na GV, o Valentim, a gente estava tendo uma aula de finanças com um professor que era um bobão, e ele estava na frente, humilhando o pessoal, falando como ele era bom e não sei o que e tal. E esse menino, ele foi no banheiro. E aí, quando ele voltou, ele tinha que passar perto da mesa do professor. E o professor, de propósito, jogou o chaveiro dele no chão para ele pegar, como se ele tivesse esbarrado, né? Aí ele, humildemente, catou, levantou e colocou na mesa para o professor de volta. Aí o professor ficou bravo, né? E falou assim, puxa vida, mas você está vendo essa símbolo aqui do BMW? Você vai ter que ralar muito para você ter um desse. Na hora que ele falou aquilo, a sala inteira fez silêncio. Só que eu não conhecia muito esse menino. E aí, de repente, cara, ele pessoal apreensivo, aí ele abaixou a cabeça, foi na cadeira dele e sentou. Na hora que ele sentou, todo mundo levantou e começou a aplaudir. E os únicos que não sabiam o que estava acontecendo era eu e esse professor. Quem que era esse menino? Esse menino é neto do José Emílio de Moraes, irmão do Antônio Emílio de Moraes, um dos herdeiros do grupo Votorantim. E ele, sem abrir a boca, me deu uma das melhores e maiores lições que eu já tive como pessoa. E ele me mostrou que o que quer que eles façam, da forma como eles fazem ali, eles fazem muito bem feito. Não é à toa que desde o momento em que eles assumiram como família, com o bisavô dele lá até hoje, eles seguem tendo executivos da família muito bem preparados, mas sobretudo cidadãos que fazem diferença. Então, assim, o que eu gostaria de aprender com gente como ele, ou gente como, olha, por exemplo, o pessoal da Jacto, né? Puxa vida, ali, o que eles fazem em Pompeia, a família Nishimura, é um troço espetacular. E eu vejo os valores que esses caras têm e a forma como eles trabalharam as gerações, são coisas que eu gostaria de aprender. Eu gostaria de crescer, mas, sobretudo, se eu tivesse que escolher, eu prefiro muito mais. Espero que nunca seja um jogo de soma zero que eu tenho que escolher um ou outro. Mas se eu tivesse que escolher para priorizar, esse tipo de comportamento, esse tipo de educação, esse tipo de governança, para mim, vale muito mais do que todo o resto. Porque você construir um titã e perder a sua família, ou você morrer vendo gente lutando pela sua herança, ou por o que quer que seja, será que valeu a pena? Então, assim, essa acho que é a pergunta que a gente às vezes tem que se fazer, sabe? E pela misericórdia de Deus, esse ano a gente vai fazer 41 anos. Ano passado completou 4 décadas. E muito do que foi semeado lá atrás, né, a gente pôde não só colher, mas pôde continuar colocando a semente na terra. Esse processo de colocar a semente na terra de novo para produzir mais, às vezes é muito mais importante e muito mais valioso do que a gente comer do fruto da semente. Quando a gente começa a comer do fruto demais, a gente pode engordar e a gente pode perder a referência. Né? Verdade, muito legal.
E para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar para você que conselho que você daria para o Bruno de 16, 17 anos atrás e o que você gostaria de que o Bruno daqui 10 anos ouvisse? Bom, se eu pudesse falar com o Bruno de 16, 17 anos atrás, que chegou no meio de um furacão com o pai na UTI, desenganado, eu diria só para ele dar mais um passo. Muitos anos atrás, quando eu me formei, eu tinha um sonho de fazer um mochilão para a América do Sul. E eu subindo uma montanha, eu tive o tal do mal agudo das montanhas, que é um efeito que dá em algumas pessoas pela falta de oxigenação no cérebro. Você alucina, perde a força e tal. E eu me perdi da expedição que eu estava. E descendo a montanha, me perdi. Tinha 2 trilhas para ir, ou para perto do rio embaixo, ou pela montanha. E eu achei que fosse pelo rio. Não consegui. Comecei a gritar, achando que pudesse ser um sonho, um pesadelo, que eu fosse acordar e ver o teto. E meia hora depois, assim, eu já andando, vi um cara carregando as coisas, que por acaso era meu xará. Aí ele olhou e falou: olha, eu já tô carregando tudo isso aqui, eu não posso carregar você. E eu não tinha força para andar mais. Mas ele falou: olha, o que eu vou fazer é deixar você me seguir. Eu pensei comigo mesmo: poxa, eu não consigo nem andar, como é que eu vou seguir ele? Mas eu falei: tá bom, melhor do que ficar perdido aqui, morrer aqui. E aí, no que eu estava andando, eu comecei a ver, comecei a colocar toda a minha energia, não em olhar para o desfiladeiro do lado, porque não olhar para frente, na frente tinha uma cadeia de montanhas que até onde o olho alcançava, sabe? E elas pareciam que juntavam tipo o céu e a terra, porque era muito alto e muito fechado. Caramba. E era desesperador. E se eu olhasse para mim mesmo também, não, porque eu não tinha força. Mas toda a energia era em pisar exatamente onde o cara pisava. Ele pisava aqui, eu pisava exatamente aqui, pisava ali, pisava. Então eu só pensava naquilo, não pensava em mim mesmo, não pensava em olhar em redor, não pensava em olhar para frente, só fazer. Esse negócio de pensar no próximo passo foi o que me fez chegar salvo 4 horas depois no acampamento base. Isso me salvou a vida. Se eu tivesse uma chance de conversar com o Bruno de 17 anos atrás, eu tentaria lembrar dessa experiência. Quando eu estava chorando, quando estava derrubado nas coisas em que as pessoas não veem, eu lembraria isso para ele. Desculpa, quantos anos atrás isso? Essa experiência foi há 25 anos atrás. Foi 25 anos atrás. Então eu só lembraria. E outra coisa, se eu for falar com o Bruno do futuro, é uma pergunta ou é falar? Não, o que você gostaria de falar para o Bruno de daqui 10 anos atrás? Eu acho que eu me atrapalhei na hora. Se eu fosse para falar com o Bruno de 20 anos à frente, eu perguntaria para ele se valeu a pena. São muitos os tomos, são muitas frustrações, são muitas as vergonhas. Tem momento que a gente acha que a gente pode mudar o mundo e tem momentos que a gente acha que a gente não é nada, mas a gente precisa levantar de novo e avançar. E eu acredito que as pessoas e a jornada são mais importantes do que o resultado econômico, financeiro, pontual, aqui ou ali. E eu acredito no longo prazo. 20 anos, eu vou ter um menino com 23 anos. Minha esposa está grávida agora, vou ter um outro menininho com 20. E
eu perguntaria para ele se valeu a pena. Não só pela empresa, e eu diria muito mais pela família, pelos esses meninos. E acho que assim, talvez o melhor presente é que esses meninos eles possam se tornar homens de valor. E que esses meninos eles possam se tornar o que minha mãe um dia disse para mim, que é se tornar luzeiro nesse mundo, se tornar referência para outros. Se um dia eu tiver o privilégio de olhar isso neles, isso vai ter valido a pena. Pessoas de Deus, pessoas que, a despeito das circunstâncias, têm referência. Existe uma diferença entre ser comum e ser normal. Comum é em relação ao meio, normal é em relação ao padrão de referência. Que eles possam ser normais. Isso seria a minha pergunta. Essa eu não conhecia. E que legal, mas eu tenho certeza que eles estarão aí seguindo os passos aí de Jesus, que é a referência que você dá para eles. E depois de um papo como esse, mais uma vez agradecer por essa história inspiradora. E se você gostou da história do Bruno e que quer conhecer outros empresários, outras pessoas que estão fazendo a diferença, se inscreva no nosso canal, curta aqui esse vídeo e agradeço você que ficou até o final. Valeu, até mais.